Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasile Geeks. Estou aproveitando aqui para fazer esse vídeo porque estou com uma oportunidade única de testar de uma vez só 5 aparelhos e averiguar a performance de cada um deles. Estamos aqui com 4 aparelhos top de linha e um aparelho intermediário. Então aqui vou apresentar para vocês rapidinho. Esse é o novo Moto G, o Moto G de segunda geração. Esse é um aparelho intermediário. Aqui estamos com o S5, o LG G3, o Xperia Z2 e o Xperia Z Ultra. Então, são 5 aparelhos aqui, todos eles aqui ao mesmo tempo para passarem por uma avaliação rápida. Então, todos eles estão com brilho de tela no máximo. Vocês podem ver que todos eles estão com brilho muito bom. Acho que o que está um pouquinho mais fraco o brilho é o Xperia Z Ultra, não sei se é por causa do tema, vou trocar de tema para a gente conferir. Então talvez seja realmente pelo tema, agora ele ficou com um brilho um pouquinho melhor. Então a gente vai testar aqui os 5 aparelhos, vamos rodar alguns benchmarks. Antes vamos ver se eles estão com apps abertos e vamos fechar todos eles. Então agora todos eles estão com os apps fechados e vamos executar aqui alguns testes. Vamos começar pelo quadrante. Então aqui estão todos eles com o quadrante aberto. Vamos executar aqui em alguns aparelhos. Enquanto vai executando, vou começar a falar um pouquinho de cada um deles. Começando pelo Moto G, que é um aparelho da categoria intermediária, ele não compete diretamente com nenhum dos demais aparelhos. E ele também tem um hardware mais simples. Ele tem o chipset Snapdragon 400. Esse chipset é formado por um processador quad-core ARM Cortex A7 de 1,2 GHz. Ele tem 1 GB de RAM, é o único que vem com essa quantidade de memória dos 5. E esse é o modelo top com 16 GB de memória interna. A GPU gráfica dele é uma Adreno 305. Vejo aqui que o S5 já terminou o teste, seguido pelo G3, Z2 e o Z Ultra. Então está aqui o resultado de cada um deles. O S5 é o que mais surpreendeu aqui. Ele fez 23.663 pontos, um excelente resultado. O LG G3 fez 15.469 pontos. O Z2 fez 17.359. O Z Ultra fez 18.682 e o Moto G, como era de se esperar, fez a menor pontuação, 8.372 pontos. Então ficou em primeiro lugar o Galaxy S5, seguido surpreendentemente pelo Xperia Z Ultra, depois pelo Xperia Z2, depois pelo LG G3 e por último o Moto G. Olha só os resultados de cada um dos aparelhos. E depois eu vou explicar por que o Z Ultra surpreendeu nesse teste. Agora aqui com o aplicativo Antutu aberto, nós podemos ver que esse teste já foi rodado uma vez no Moto G, que fez 17.868 pontos, no Galaxy S5, que fez 40.179, e no LG G3, que fez 34.969 pontos. No Z2 e no Z Ultra, esse teste não foi executado ainda. Então a gente vai fazer o teste para poder confrontá-los. Aqui, olhando nas características do Antutu, nós vemos que o processador quad-core, o ARM Cortex A7 do Moto G vai até 1190 MHz, seria arredondando 1,2 GHz, e a GPU gráfica Adreno 305 chega a 450 MHz. No Galaxy S5 a CPU dele vai até 2,5 GHz e a GPU gráfica Adreno 330 vai até 578 MHz. No LG G3, como ambos têm a mesma CPU, as velocidades também são a mesma, a GPU gráfica vai até 578 MHz e a CPU até 2,5 GHz. Já no Xperia Z2, a CPU vai até 2,3 GHz, é um pouquinho mais lenta, e a GPU atinge os mesmos 578 MHz do LG G3 e do S5. Porém, o Xperia Z2 possui 3 GB de memória RAM,
contra 2 GB do G3 e do S5. E o Xperia Z Ultra, ele tem uma CPU que vai até 2.2 GHz e a sua GPU gráfica Adreno 330 vai até 450 MHz. Bom, agora vamos fazer o teste nos 5 aparelhos e eu vou falar um pouquinho mais do hardware dos dois. Então aqui está rodando o teste. Então, como eu disse para vocês, o Moto G é um aparelho intermediário, já os outros 4 são aparelhos top de linha, são aparelhos premium. Tanto o S5 quanto o LG G3, eles têm o chipset Snapdragon 801 rodando a 2.5 GHz, GPU gráfica Adreno 330 e 2 GB de memória RAM. Então eles têm o mesmo chipset, o mesmo processador. Porém, o S5 ele tem uma performance maior porque ele tem uma tela Full HD 1920 por 1080 pixels contra a tela QHD do LG G3 que tem 2560 por 1440 pixels. Como a tela do LG G3 possui uma resolução maior, ela tem uma quantidade maior de pontos na tela para processar e isso acaba afetando a performance do LG G3, por isso ele acaba tendo uma performance menor do que o S5. O Xperia Z2 também tem um chipset Snapdragon 801 igual ao do LG G3 e do S5, porém a CPU dele roda a 2.3 GHz, ela roda numa velocidade um pouquinho mais baixa e isso acaba diminuindo a performance em relação aos outros dois aparelhos. A GPU gráfica Adreno 330 roda na mesma velocidade do G3 e do S5. E por fim, o Xperia Z Ultra, ele tem o mesmo hardware do Xperia Z1. Então ele vem com chipset Snapdragon 800 com clock de 2.2 GHz e GPU gráfica Adreno 330, mas rodando a 450 MHz, ela tem uma velocidade um pouquinho menor. Ele vem com 2 GB de memória RAM e é por isso que ele surpreendeu com um bom resultado no quadrante, ficando acima do G3 e do Xperia Z2, porque tecnicamente o hardware dele deveria ter uma performance abaixo desses dois aparelhos. Vejam que o Moto G e o G3 ainda não começaram os testes gráficos. No caso do LG G3, a explicação se dá justamente pela questão da quantidade maior de pontos na tela, que demanda mais processamento, então isso afeta a performance. E no caso do Moto G, ele é um aparelho com hardware intermediário, então era de se esperar que a performance dele esteja abaixo dos demais aparelhos. Inclusive a intenção de colocá-lo no teste não foi para compará-lo diretamente, mas sim para a gente ver como um aparelho intermediário se comporta rodando testes contra aparelhos top de linha, aparelhos premium. Lembrando que tanto o Z Ultra, quanto o Z2, quanto o G3 e o S5 são considerados aparelhos premium para os seus fabricantes. Então a gente vê que eles estão rodando muito bem os testes. O Moto G aqui já tem um pouquinho de queda de performance nos testes gráficos mais pesados, que não ocorreu nos demais aparelhos. E vejam que já apareceram os resultados. O Galaxy S5 de novo teve uma ótima performance, garantiu 40.791 pontos, um excelente resultado. Já o LG G3 fez 34.644 pontos, já teve um resultado menor. O Xperia Z2 ficou colado com o S5 com 40.127 pontos e o Xperia Z Ultra fez 38.561 pontos, teve um resultado até melhor do que o LG G3. Por fim, o Moto G fez 17.981 pontos, que está bem abaixo dos top, mas ainda assim é um resultado considerado muito bom. Vejam só que até mesmo o teste colocou dessa forma, que o resultado dele foi bom. Então, no Antutu, o Moto G teve como resultado bom, o S5 excelente, o G3 ótimo, Z2 excelente e o Xperia Z Ultra teve como resultado ótimo. Agora nós vamos rodar o teste Velamo, começando pelo Multicore, que é um teste que testa
todos os núcleos de processamento para a gente ver qual vai ser a performance deles. Em quantidade de memória, o Moto G possui 1 GB, 2 GB possuem o S5 e o LG G3 e o Xperia Z Ultra. E o Xperia Z2 possui 3 GB de memória RAM. A câmera traseira do Z Ultra é de 8 megapixels, do Z2 de 20 megapixels, do G3 13 megapixels, do S5 16 megapixels e 8 megapixels do Moto G. Aqui a gente pode dizer que esses 5 aparelhos são excelentes em suas categorias, cada um tem performance muito boa. Somente nos benchmarks que a gente consegue conferir quem tem uma performance melhor ou pior, porque no uso do dia a dia, até mesmo o Moto G, que é um aparelho intermediário, ele consegue entregar um ótimo desempenho em jogos, nas aplicações, no sistema como um todo. Então ele consegue garantir uma boa performance e o mesmo se repete com os demais aparelhos que são aparelhos premium, são aparelhos top de linha para cada um de seus fabricantes. Não era para se esperar algo diferente para eles. E aqui algo importante é que o único aparelho que custa menos de R$1.000 é justamente o Moto G. Os demais custam acima de R$1.000, na verdade até acima dos R$1.500. Dificilmente você vai encontrá-los por esse preço. Às vezes o Z Ultra você consegue encontrar por uma promoção aí por uns R$1.400, R$1.300, e o G3 você consegue encontrar às vezes por uns R$1.500 mais ou menos em algumas promoções. Então tá aqui o Z Ultra e o Z2 já deram os resultados. Interessante que o Z2 fez 1.667 pontos e o Z Ultra fez 1.751 pontos. Curioso o Z Ultra ter tido uma performance melhor, pois ele tem um processador mais lento e ambos possuem telas Full HD. O G3 fez 1.725 pontos, o S5 fez 1.687 e o Moto G fez 1.396 pontos. Então aqui o melhor resultado foi o do Xperia Z Ultra, seguido pelo G3, depois pelo S5, pelo Xperia Z2 e por fim está o Moto G. E agora rodando o teste Metal, que é um teste que testa apenas um núcleo de processamento, para a gente ver como é que vai ser a performance dos 5 aparelhos. Aqui vendo as telas deles, o Moto G possui uma tela de 5 polegadas com resolução de 1280 por 720 pixels. O Galaxy S5 possui 5,1 polegadas e resolução de 1920 por 1080 pixels. O G3 tem uma tela de 5,5 polegadas com resolução de 2560 por 1440 pixels. O Z2 tem uma tela de 5 polegadas com resolução de 1920 por 1080 pixels. E o Xperia Z Ultra possui uma tela de 6,4 polegadas e resolução de 1920 por 1080 pixels. Ou seja, Moto G tem uma tela 720p, S5, Z2 e Z Ultra tem uma tela Full HD e o LG G3 tem uma tela QHD, também chamada de Quad HD. E está aqui o resultado deles no teste Metal. A melhor pontuação foi do Galaxy S5, 1.530 pontos, seguido de perto pelo LG G3 com 1.523 pontos. Na sequência está o Xperia Z2 com 1.417 pontos, seguido pelo Z Ultra, 1.387 pontos e por último está o Moto G com 605 pontos. Então aqui está, a gente pôde ver nos benchmarks a diferença dos aparelhos. É interessante que nos benchmarks a diferença é maior entre o Moto G e os smartphones premium. Porém, no uso do dia a dia, a interface de todos eles é bastante fluida, bastante responsiva. A gente pode ver que todos eles têm um ótimo comportamento com a interface, com o uso do dia a dia, e todos eles são excelentes aparelhos. Então, falando um pouquinho de cada aparelho, o Xperia Z Ultra é praticamente um tablet com a sua tela enorme. Achei um pouco estranho ele a princípio para usar como telefone, mas ele faz bastante sentido se formos pensar em substituir um smartphone e um tablet por um único aparelho.
Ele é um aparelho bastante fino, com uma ótima distribuição de peso. É um aparelho bacana e com uma ótima performance. A prova d'água também, câmera muito boa, só ficou devendo mesmo um flash, mas é um aparelho que na análise de testes vocês vão ver que é muito bom. É um aparelho que eu gostei bastante. O Xperia Z2 é um aparelho também muito bonito, com uma tela de 5 polegadas, bem bacana. Ótimo acabamento, com certeza, junto com o Xperia Z Ultra, ele tem o melhor acabamento, com design em vidro, apesar de ser um pouco frágil. Tem uma performance excelente, como a gente pôde ver também, câmera de 20 megapixels. O LG G3, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores smartphones que a LG já fez, com sua tela revolucionária, resolução QHD, ótima performance também. A duração de bateria era um problema, mas a LG soltou uma atualização que melhorou muito nesse quesito. A distribuição dos botões na parte de trás, o foco a laser, é bem bacana mesmo, eu gosto muito disso. E ele ficou com um design bem bonito, apesar do uso em plástico. O S5, sem dúvida nenhuma, junto com o Galaxy Note, a principal linha da Samsung. Esse é o principal aparelho deles, é o aparelho que compete diretamente com o iPhone. E ele tem recursos bem bacanas, como o fato de ser à prova d'água e resistente à poeira, ter o sensor de batimento, ter o sensor biométrico também, que ficou bem legal. A tela Full HD dele é considerada uma das melhores nos smartphones. O display Super AMOLED realmente garante uma qualidade excelente de imagem e é um aparelho que tem um excelente conjunto. E o Moto G é um dos melhores custos-benefícios do mercado, mesmo sendo o aparelho intermediário nos benchmarks. Ele pode não competir diretamente com os demais, mas com certeza no uso do dia a dia ele compete de igual para igual com qualquer aparelho top. Ele realmente tem uma performance excelente. A tela de 5 polegadas ficou com um tamanho bem bacana para quem gosta de smartphones com tela grande. Tem uma performance excelente, bons recursos, TV digital também. E por falar em TV digital, o Xperia Z Ultra também possui esse recurso, o que é mais um fator bem legal para quem gosta de ver TV. Então, tá aqui outras opções para ver TV digital. E é isso aí, pessoal. Esse foi um teste de benchmark rápido entre esses 5 excelentes aparelhos, cada um com suas características. Claro que não é justo colocar o Moto G para competir diretamente com eles, mas aqui a intenção foi mostrar que mesmo com a diferença grande de benchmarks, no uso do dia a dia, o Moto G também é um excelente aparelho e é indicado para quem deseja uma boa performance, mas não tem a grana para comprar qualquer um desses outros. E todos esses aparelhos aqui são realmente muito bons, cada um tem o seu mercado. Quem for proprietário de qualquer um deles realmente vai ter em mãos um excelente aparelho. E é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no canal do Brasília Geeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Compartilhem também esse vídeo, favoritem também, para que o Brasília Geeks esteja sempre crescendo e trazendo novidades para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.